Cotia, 3 de junho de 2021. Hoje nós vamos fazer português da apostila do primeiro bimestre, página 49. Português também do bloco de atividades Casa e Escola, páginas 21 e 22. E vamos fazer geografia das páginas 125 até a página 127. Então, aqui é a página 49, questão 6. Está dizendo assim: na relação dos ingredientes, podemos ler. Quando a gente leu lá a receita da mandioca, né? Lá tem assim, 1 quilo de mandioca. Aí, entre parênteses, aparece aipim e macaxeira. Por que as palavras aipim e macaxeira aparecem entre parênteses? Por que que aparecem essas duas palavras entre parênteses? Então, elas aparecem para indicar que essa palavra aqui, mandioca, ela é conhecida por outros nomes em outros lugares. Então, pode ser que em outro lugar ela não seja chamada de mandioca, ela seja chamada de aipim. Ou então, em outro lugar, ela seja chamada de macaxeira. Então, por isso que ela foi colocada entre parênteses. Então, vamos colocar aqui, ó. Para indicar que mandioca é conhecida por outros nomes. Então, para indicar que a palavra mandioca, ela pode ser conhecida por outros nomes em outros lugares, tá? A 7. Como vimos, a mandioca, ela atende por diferentes nomes. Isso às vezes varia de acordo com a espécie ou a região. Aqui é para a gente pesquisar outros nomes que podem ser dados à mandioca. Então, vocês podem pesquisar na internet, né, outros nomes. Que outros nomes a gente pode ouvir? Tem maniva. Eu vou colocar alguns aqui, mas vocês podem pesquisar na internet que vai aparecer vários nomes. Castelinha, pão de pobre, mandioca doce também, mandioca mansa, etc. Aí vocês podem colocar no Google, coloca assim, quais os outros nomes que pode ser chamado mandioca, quais outros nomes? Aí vai aparecer vários nomes, aí você coloca os nomes que você quiser, tá? Coloque alguns nomes, como eu coloquei aqui, maniva, castelinha, pão de pobre e etc. Esse etc aqui, esse etc, quer dizer que tem mais, tá? Mais palavras. 8. Na região onde você mora, que é na região sudeste, né? No estado de São Paulo, qual nome se dá a esse nome mandioca? Como é que se chama mandioca? Aí você vai pesquisar na internet, ou se você já souber, você coloca aqui, tá? Como é que se chama mandioca aqui no sudeste, no estado de São Paulo? Agora, nessa mesma página aqui, nessa mesma página 49, tá pedindo para você ir lá no final da apostila, tá? No final da apostila do primeiro bimestre, é o encarte 2. Esse encarte aqui, ó, que tem o nome receita, tá?
E tem esse 2, que é o encarte 2. Está pedindo para que você pesquise na internet uma receita que contenha mandioca. Então, você vai pesquisar uma receita que contenha mandioca. Eu pesquisei essa receita aqui, eu coloquei o título, aí você coloca o título, purê de mandioca. Aí eu coloquei ingredientes, 2 pontos. O que que eu preciso para fazer esse purê de mandioca? 2 colheres de sopa de azeite, uma cebola pequena e ralada, uma xícara de chá de leite, uma colher de chá de sal e 500 gramas de mandioca cozida e amassada. Então, aqui, primeiramente, você coloca os ingredientes, tá? Dessa forma aqui. Depois, você vai colocar o modo de preparo. Modo de preparo, 2 pontos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Junte o leite, o sal e a mandioca, mexendo sempre até obter uma mistura pastosa. Então, aqui está o modo de preparo. Sempre no modo de preparo, vocês vão observar verbos no imperativos. São verbos indicando um pedido, uma ordem, né, para se fazer alguma coisa, como aqui, ó, aqueça, é um verbo no imperativo. Junte, tá pedindo para juntar. Aqui, ó, refogue, outro verbo no imperativo, né, dando uma ordem, um pedido. Então, vocês vão pesquisar e fazer no encarte 2, tá? Agora, nós vamos para aquele bloco, aquelas folhinhas, casa e escola, da página 21. Então, o que está pedindo aqui? Ó? Os nomes de 8 frutas estão escondidos no diagrama abaixo. O desenho das frutas ajudam a descobrir quais são elas. Encontre os nomes. Então, a gente vai olhar aqui, ó, as frutinhas e procurar elas. Por exemplo, ó, aqui tem a melancia. Ó. Aí você vai pegar o seu lápis de cor. Você vai pegar o seu lápis de cor e vai pintar, né? Aqui, ó, melancia. O que mais que tem, ó? Ó, tem maçã. Aí você pode pegar outra cor, né, para diferenciar. Coloca ó, maçã com seu lápis de cor. Tem também aqui embaixo, ó, abacaxi. Então, vamos pegar outra cor. Abacaxi. E assim vocês vão procurando todas as frutas dessa maneira. Vão mudando de cor para destacar as palavras, tá bom? Agora, na página 21, continuação, tá? É a continuação da página 21, cada atividade casa escola, do bloco de atividade casa escola. Continuação, página 21, tá dizendo assim, ó. Escreva em cada ficha as palavras que indicam ações a serem realizadas para fazer uma salada de frutas. Então, lembra que eu expliquei para vocês que quando a gente vai falar no modo de preparo, sempre tem verbos nos indicando para fazer alguma coisa, uma ação, como aqueça, junte, mexa, refogue, misture. Então, sempre vai ter esses verbos indicando a ação. E numa salada de frutas, quais verbos a gente pode utilizar? Por exemplo, quando eu vou fazer uma salada de frutas, eu posso lavar, né? Olha aqui o verbo lavar. Eu posso lavar a fruta. O que mais que eu posso fazer com a fruta? Eu posso
descascar a fruta, outro verbo aqui, ó, indicando ordem, ação, né? Pedido, descascar. O que eu posso fazer com a fruta também? Eu posso picar a fruta, então outro verbo indicando uma ação, pedido, picar. E eu posso também misturar, outro verbo que indica ação, pedido, ordem. Então, esses aqui são verbos, tá? São verbos. Lavar é um verbo, descascar é um verbo, picar é um verbo, misturar é um verbo. Eles estão indicando ordem, pedido, ação, tá? Sempre vocês vão encontrar esses verbos em receitas, no modo de preparo. Agora, na página 22, tá? Página 22. Aqui era a página 21. Agora, a página 22, casa e escola também. Tá pedindo para que você faça uma pesquisa sobre uma salada de frutas. Então, aqui já foi colocado o título, salada de frutas saborosa. Aí você vai na internet e procura lá uma receita de salada de frutas. Aí você vai escrever aqui na página 22. Eu fui na internet, aí eu pesquisei uma receita. Apareceu essa daqui, ó. Aí aqui já tinha ingredientes. Eu coloquei só 2 mamões, 5 bananas, 2 maçãs, 5 morangos e uma lata de leite condensado, que são os ingredientes. Depois, eles colocaram aqui, ó, modo de fazer. Lembra que a receita é assim, né? Tem ingredientes e depois o modo de fazer ou o modo de preparo. Aí, no modo de fazer, que eu pesquisei, tinha assim, primeiro, pique todos os ingredientes. No segundo, coloque tudo em um prato fundo e adicione o leite condensado. 3. Mexa por alguns segundos e leve à geladeira por 30 minutos. Então, tá aqui a minha pesquisa. Vocês vão pesquisar na internet uma outra receita de salada de frutas. Observe aqui, ó, os verbos aqui, ó. Pique, né, que é o verbo picar. Coloque, que é o verbo colocar. Adicione, que é o verbo adicionar. Mexa, que é o verbo mexer. Leve, que é o verbo levar. Então, vocês podem observar isso. Sempre vão aparecer na receita esses verbos indicando ação, pedido, ordem. A quarta questão, que é a continuação da página 22, tá? Bloco de atividades casa e escola, continuação, página 22. Tá pedindo que a gente coloque nome de sobremesas que são normalmente servidas nessa região aqui, na região sudeste, tá? No estado de São Paulo. Aí eu pesquisei na internet, apareceu pudim de leite, brigadeiro, bolo de chocolate, sorvete. Aí vocês vão pesquisar na internet outras sobremesas e colocar aqui, tá bom? Agora a gente vai para geografia, na página 125, tá? Geografia, página 125. Então, aqui na página 125, está dizendo: saiba como é o caminho percorrido por Mariana de sua casa até a escola onde ela estuda. Então, aqui ó, ela vai descrever o caminho que ela percorre. Logo que saio de casa, passo pela plantação de milho. A estrada é de chão, com muita pedra, até o ponto de ônibus. Dos lados da estrada há uma casa, prédios e um pasto e um posto de gasolina. No caminho ainda tem muitas árvores que formam uma grande mata. Também tem o pomar do seu Antônio. Lá longe vejo um morro. Em frente a esse morro está a escola onde estudo.
Então, a Mariana, ela está descrevendo o percurso que ela faz da casa dela para chegar até a escola, tá? Que é a página 125. A questão 5 está perguntando assim: você acha que Luiz e Mariana se orientam da mesma forma? Se precisar, relembre o caminho de Luiz olhando na página 121. Então, quando a gente viu o caminho que o Luiz faz, ó, na página 121, o Luiz, ele fala assim, ó: ao sair da minha casa, que se localiza próxima à minha escola, eu vejo casas, prédios, lojas, supermercados, né? Então, ele vai falando tudo que ele vê no percurso que ele faz. E a Mariana, ela faz a mesma coisa. Ela diz que vê o quê, ó? Plantação, vê estrada. Ela diz que vê um ponto de ônibus, ela vê casa, vê prédios, vê um posto de gasolina. Então, sabendo disso, você acha que Luiz e Mariana se orientam da mesma forma? Sim, né? Eles se orientam da mesma forma. Então, a resposta é sim. Por quê? Porque eles usam pontos de referência. Pontos de referência. O que são pontos de referência? São esses lugares que eles falam, que eles estão vendo, né? O posto de gasolina, o prédio, o supermercado, a casa, as árvores. Então, tudo isso que eles estão falando aí, que eles estão vendo, são pontos de referência. Então, os dois, eles se localizam da mesma maneira, tanto o Luiz, que a gente viu na página 121, quanto a Mariana, que a gente está vendo agora na página 125. Agora, na questão 6, você vai desenhar o que a Mariana vê no caminho. Então, tudo que ela vê no caminho, você vai desenhar aqui nesse espaço. Agora, nós vamos para a página 126. Na página 126, nós temos aqui a casa da Mariana, tá? E nós temos aqui a escola. A gente vai ler tudo que ela fala aqui para a gente registrar o caminho que ela faz para chegar na casa dela, tá? Vou escolher uma cor que se destaque mais, vou colocar o azul. Então, vamos lá. Logo que saio de casa, passo pela plantação de milho. Então, ela sai da casa dela e passa aqui, ó, pela plantação de milho. Aí vocês vão traçando com lápis. A estrada é de chão, vocês estão vendo, ó, que a estrada é de chão, tem com muita pedra. E aí, ó, ela vai até o ponto de ônibus, que é esse daqui, ó, até o ponto de ônibus. Dos lados da estrada há uma casa. Ela diz que há uma casa, tem prédios e um posto de gasolina. Aqui, ó, tá vendo o posto de gasolina? No caminho ainda tem muitas árvores. Então, aqui tem muitas árvores. Então, ela vai, ó, percorrendo esse caminho aqui que ela tá falando, ó. Tem muitas árvores que formam uma grande mata. Então, ela tá falando daqui. Também tem um pomar. Então, aqui ela já está falando, ó, desse pomar. Também tem um pomar. Também tem um pomar do seu Antônio. Então, ela também passa por esse pomar, né? Do seu Antônio. Lá longe, ó, quando ela está aqui, lá longe, ela disse que vê um morro. Lá longe ela vê um morro. E em frente a esse morro está a escola onde ela estuda. Ela vai, ó, chegou aqui na escola. Então, pelo que ela fala, a gente consegue traçar o caminho que ela faz até chegar na escola.
Então, aqui, página 126. Agora, na página 127, a gente já sabe o trajeto aqui que ela faz, né? A gente já fez aqui o trajeto. A gente só vai indicar agora os pontos que ela vai, se é norte, se é oeste, se é sul, se é leste, tá? Vamos olhando o percurso e indicando. Letra A. Ao sair de casa, Mariana caminha para o... Ó, quando ela tá saindo da casa dela, ela caminha assim, ó, para o... Você tá vendo o nome sul aqui, ó? Ela caminha para o sul. Então, você vai colocar aqui, sul. Letra B. Ela vira na primeira rua, em direção a... Então, aqui ela vira na primeira rua, que é aqui, ó. Ela vira na primeira rua, em direção a... Passando pelo ponto de ônibus. Então, quando ela vira aqui, ó, ela vira na direção leste, ó. Aqui, ó, na direção leste. Passando pelo um ponto passando pelo um ponto de ônibus aqui, ó, tá vendo? Pelo ponto de ônibus. Então, ela vira na direção leste, passando pelo ponto de ônibus. Então, tá aqui o ponto de ônibus, ela virou na direção leste, tá? O nome aqui, leste. Letra C. Em seguida, vira em direção ao... Então, ela tava aqui, ó. Ela tava aqui. Aí, ela virou, ó, pra cá. Então, ela virou pro sul de novo. Ela virou pro sul de novo, ó. Ela tava indo assim, pro leste. Aí, ela virou pra cá. Então, ela virou pro sul de novo. Ao sul, até chegar ao posto de gasolina. Então, quando ela virou aqui para o sul, ó, pro sul, ela chegou aqui no posto de gasolina. Depois, ela vira na primeira rua. Então, ela vai virar aqui, ó, na primeira rua, em direção ao... Passando por um terreno que tem alguns pés de maçã. E então, segue em direção ao norte, ó. Aí, ela segue em direção ao norte. Tá vendo aqui o norte? Então, ela vira aqui, ó, em direção ao pomar, né? Vocês estão vendo as árvores aqui, ao pomar. Passando por um terreno que tem alguns pés de maçã. E então segue em direção ao norte e chega à escola. Então, quando ela vira aqui no posto de gasolina, ela passa aqui pelo pomar e aí ela segue aqui, ó, em direção ao norte. Aqui, ó, ela segue em direção ao norte. Aí ela chega na escola dela. Letra E. Mariana tem como pontos de referência do seu caminho de casa até a escola o ponto de ônibus. Ela utiliza aqui, ó, ponto de ônibus que está aqui. Ela utiliza também, ó, o posto de gasolina que está aqui. Então, vamos colocar o posto de gasolina. Posto de gasolina. E os pés de maçã, esses aqui. Então, assim, a gente conseguiu completar, né, a questão 8, olhando o percurso que a Mariana faz da casa dela até a escola. Então, a gente fica aqui até na página 127, até a nossa próxima aula.